Vamos entender agora a organização básica da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Vamos lá. Capítulo 2, seção 1 da Estrutura Geral. Artigo 4º. A PMTO é estruturada em órgãos de direção, de apoio, de execução e especiais. É muito interessante que o aluno decore esses 4 itens aí, tá bom? A gente vai mais pra frente falar quais são esses órgãos de direção, de apoio e execução, mas é bom você saber que a grande categoria, né, a estrutura da PMTO vai se dividir aí nesses 4 tipos de órgãos, ok? Os órgãos de direção realizam o comando e administração da corporação. Eu acho que aí um artigo que é autoexplicativo e é bom decorar ele, que ele está com uma cara de que pode cair numa prova. Artigo 6º. Os órgãos de apoio realizam e assessoram a atividade meio da corporação, atendendo às necessidades administrativas de assessoramento técnico, de pessoal, de ensino e instrução, de semoventes e de material da PMTO, atuando em cumprimento às diretrizes de órgãos de direção. Só esclarecendo aqui que essa palavra aqui, semoventes, quem não sabe, semoventes aqui serão os cães da Polícia Militar e os cavalos, né? A gente tem cavalaria da Polícia Militar do Tocantins e tem os cães, então quando ele está falando aqui de semoventes é nesse sentido, né? São os animais. Ah, Além disso, esses órgãos de apoio que estão, né, assessorando, eles fazem outros tipos de assessoramento. Tá tudo específico aqui. Técnico, de pessoal, de ensino e de instrução. Eu acho que isso aqui também é um artigo autoexplicativo. O artigo 7º. Os órgãos de execução são constituídos pelas unidades operacionais da corporação e realizam as atividades fim da PMTO. Cumprem as missões ou a destinação da corporação, executando as diretrizes e ordens emanadas dos órgãos de direção amparados pelos órgãos de apoio. Então, a gente colocou aqui os órgãos de execução, né? Em uma posição onde eles vão executar diretrizes e ordens emanadas dos outros órgãos de direção amparados pelos órgãos de apoio. Tá ok? Na frente a gente vê quais são esses órgãos de execução. E o que compete aos órgãos de direção? Pelo visto, os mais importantes, né? Compete aos órgãos de direção o comando, a administração e o planejamento geral com vistas à organização da corporação. Então, a Polícia Militar a gente tem hierarquia e disciplina, a organização da Polícia Militar vai vir dos órgãos de direção. Não é o soldado raso lá, o comandante de batalhão que vai propor mudanças, digamos, na polícia, tá bom? É de cima para baixo. O acionamento por meio de diretrizes e ordens dos órgãos de apoio e dos de execução. Beleza? Por que ele falou diretrizes e ordens? Pessoal, isso são, de fato, documentos. A Polícia Militar do Tocantins, ela faz documentos, um documento chamado diretriz. Diretriz operacional tal. E lá vai ter várias atribuições para toda a polícia. Os órgãos de direção, eles também fazem ordens, né? Que são ordens, por exemplo, como ordens de operação. Ordem de operação é um tipo de documento militar, né? Baseado no CIMIEX Admilicon, né? Que é situação, missão, execução, situação, missão, execução, administração, ligações e comunicações, né? As ordens de operações muitas das vezes seguem esse padrão e lá vai estar descrito qual é a situação, qual é a missão, como é que ela vai ser executada, em administração, quais meios eu vou ter, tá ok? Então, quando ele está falando de ordem, pode sim estar falando de ordem verbal, mas ele está falando de ordens escritos também, ok? Bom, inciso 3, a coordenação, o controle, a fiscalização e a atuação dos órgãos de apoio e a atuação dos órgãos de apoio e os de execução, né? Então, mais uma vez, né? Os órgãos de direção são os que comandam a Polícia Militar do Tocantins. Os órgãos de direção compõem o Comando Geral da Corporação, que se constitui de quem? Comandante-Geral do Estado-Maior. Beleza? Quem manda na Polícia Militar, como a gente viu na aula anterior, né? É o chefe do executivo, né? A nível
macro, mas, digamos assim, no dia a dia, quem vai executar mesmo ah, a política de segurança pública, quem vai emanar a maioria das ordens é o comandante-geral. Então, o comandante-geral é o policial mais antigo, é o policial da mais alta patente, tá bom? E o seu Estado-Maior, acredito que mais pra frente a gente vai poder dissecar o que é esse Estado-Maior, quais são, já posso adiantar, né? Quais são os coronéis ou tenentes-coronéis que compõem o Estado-Maior, né? O Estado-Maior, em linhas gerais, ele tem esse nome diferente, né, para quem nunca ouviu, mas seria um conjunto de oficiais, geralmente, no último posto, que assessoram o comandante-geral, né? São aqueles, ou os policiais coronéis, que muito provavelmente estão nesses órgãos que a gente falou, órgãos de direção, órgãos de apoio. Geralmente são os coronéis. E eles vão compor o Estado-Maior. Uma coisa está associada a outra. Geralmente, quando você assume determinado cargo na polícia, em específico lá, você meio que entra junto do Estado-Maior, ok? Artigo 10º. Comandante-geral, responsável superior pelo comando, administração e pelo emprego da corporação, é nomeado por ato do chefe do Poder Executivo, o governador que escolhe. Dentre os coronéis da ativa, diplomados em curso superior de polícia, pertencentes ao quadro de oficiais policiais militares, que é o PM do Estado do Tocantins. O curso superior de polícia, pessoal, é um curso que ele mudou de nome, né? Mas a curso superior de polícia a gente vai fazer dessa forma, né? Mudou para CECEM, de acordo com o Estatuto das Lei Orgânica das Polícias Militares. Mas aqui tá CSP, grave esse mnemônico, né? Curso Superior de Polícia, que é um curso para que o oficial superior, que são majores, tenentes-coronéis e coronéis, possam ascender ao último posto da corporação, que é o de coronel, né? Na verdade, os majores e tenentes-coronéis, em tese, deveriam fazer esse curso antes, para que possam ascender ao último posto de coronel. Esse curso é um curso que todas as polícias do Brasil, com nomenclaturas diferentes, acabam também exigindo, e é importante que vocês saibam que tem esse requisito, né? O curso superior de polícia, tá bom? E ele tem que ser pertencente ao quadro de oficiais policiais militares, que é o PM. Pessoal, a gente vai ver mais à frente questão dos quadros, mas você tem que ficar ligado nessa questão dos quadros, tá bom? Ele está falando do quadro de oficiais policiais militares, é, mas está falando da carreira de combatentes, né? Os oficiais da academia. Não vai poder, por exemplo, se fosse o caso, né? Como no Maranhão tem coronel no quadro de oficiais, do quadro de saúde, né? O que é o SPM, e lá tem um coronel, mas ele não pode ser o comandante-geral da corporação. Ele não contempla, o quadro dele não contempla. Ok? Ele pode ser diretor de saúde. Aqui é igual. Quem comanda a Polícia Militar do Estado do Tocantins são aqueles que compõem a carreira do quadro de oficiais policiais militares, que não está escrito aqui, mas são os quadros de combatentes. Ok? Geralmente essa é a nomenclatura utilizada. Parágrafo único. O comandante-geral é auxiliado pelo Estado-Maior. E o que é o Estado-Maior? O Estado-Maior, conforme o artigo 11 está prevendo aqui, é o responsável perante o comandante-geral por ações de planejamento, estudo, orientação, coordenação, fiscalização e controle das atividades da PMTO, cabendo-lhe a formulação das diretrizes, ordens e normas gerais de ação do comandante-geral no acionamento dos órgãos de apoio e de execução no cumprimento de suas missões. A gente já viu aqui o papel do Estado-Maior, é de pensar a polícia, é de planejar, é de estudar, é de orientar, coordenar, fiscalizar. O Estado-Maior da Polícia, ele não atua, via de regra, executando ações de polícia militar. Você não vai ver o Estado-Maior da Polícia Militar do Tocantins fazer uma blitz, porque a função deles é planejar a nível de Estado, através de planos e diretrizes e ordens de operações, vão escrever e vão distribuir para quem está no escalão inferior executar. Ok? E o Estado-Maior é composto por quais seções? Primeira seção, PM1, responsável pelo planejamento de matérias relativas à gestão profissional e à legislação. Vai ter um coronel, vai ser o chefe dessa seção, vai ter vários auxiliares, tá aí a responsabilidade dele, ok? PM2, responsável pelo planejamento das atividades de inteligência, contra-inteligência, guarda e manutenção de documentos e arquivos sigilosos. E por confeccionar o boletim geral reservado da corporação. Aqui vamos abordar mais alguns conceitos, porque ele introduziu algumas palavras novas. Vamos lá. Responsável pelo planejamento das atividades de inteligência. A gente já sabe
que a atividade de inteligência é aquela atividade que produz conhecimento. E o que é a atividade de contra-inteligência? É a atividade que protege o conhecimento. Guarda e manutenção de documentos e arquivos sigilosos. Por quê, pessoal? Tem algumas coisas que na Polícia Militar elas têm um caráter mais sensível. Por exemplo, a quantidade e o estado de conservação dos armamentos da Polícia Militar é uma ação, é uma questão até de segurança nacional. Então, essas informações de quantas armas tem na Polícia Militar de Tocantins, quantas munições tem guardada, aonde que está guardada, isso daí é uma informação sensível, né? Você há de concordar comigo. Então, é uma informação também que vai ficar a cargo da PM2, digamos assim, protegê-la, né? Juntamente com a diretoria de apoio logístico, que a gente vai ver mais pra frente. E confeccionar o boletim geral reservado da corporação. Muito interessante essa palavra aqui, ó, boletim geral, vocês têm que entender que para atender o princípio constitucional da publicidade, as corporações militares, as polícias militares, têm o seu, digamos, diário oficial. Esse diário oficial é chamado de boletim geral. É lá que vai ter, por exemplo, quando um soldado é transferido, né, transferiu o soldado de Araguaína para São Bento, no Tocantins. Você vai ter que ter sido da publicidade e é um diário oficial, né? Esse boletim geral e vai ser publicado lá. Ele tem várias seções do boletim geral, mas nós temos também o boletim geral reservado da corporação. E nesse boletim reservado tem as informações mais sensíveis, como eu acabei de falar. Digamos não, né? Todo ano a Polícia Militar do Tocantins faz um levantamento de quantas armas tem, onde elas estão, a quantidade de munição. E isso também tem que ser publicado, mas é publicado em boletim geral reservado, para que fique registrado. Para se ter acesso ao boletim geral reservado da corporação, você tem que atender a dois critérios. Você tem que ter a credencial de segurança e a necessidade de conhecimento. Se você não tem a credencial de segurança e nem a necessidade de conhecer, essa informação não vai chegar para você. Tá ok? Via de regra, quem recebe o boletim geral reservado da corporação são os oficiais, né? E algumas praças que, porventura, atuem em serviços relacionados. Por exemplo, esse controle de armamento que eu falei. Mas o boletim geral reservado, ele é controlado, né? Ele não está disponível, digamos assim, a público, ok? Terceira seção, PM3, o chefe da PM3 também vai compor o Estado-Maior, porque ele é responsável pelo planejamento dos assuntos relativos à articulação operacional, à administração e ao controle das operações policiais e militares, pelos estudos, doutrinas e pesquisas relativas à preservação da ordem pública, ao policiamento ostensivo e à padronização de procedimentos operacionais da corporação. Isso é uma questão que vem ganhando força a nível nacional, eu diria assim. Essa questão da padronização dos procedimentos operacionais da corporação, são os POPs, né? Procedimento Operacional Padrão. Então, a nível macro, se a Polícia Militar do Tocantins quiser fazer um POP de abordagem, né, explicando, apontando de forma. Um POP, pessoal, é um documento bastante amarrado. Ele tem, digamos assim, um padrãozinho e ele é um passo a passo, né? Por exemplo, a gente pode ter um POP de abordagem, né? Seria, no caso da PM3, a responsável por gerir e confeccionar, por exemplo, um POP de abordagem, que vai estar lá dizendo o que o policial tem que fazer, onde é que ele tem que se posicionar, se for um carro, como é que ele vai fazer, a que distância vai ficar a viatura, isso é tudo colocado num documento, né? Ele vai sair da viatura, o que ele vai verbalizar com o condutor, se ele vai mandar ele colocar as mãos na cabeça, se ele vai mandar ele ficar ajoelhado. Isso, por exemplo, são situações que podem estar constando num POP, né, um procedimento operacional padrão, que estaria a cargo da PM3 na Polícia Militar do Tocantins. Quarta seção, responsável pelo planejamento das matérias relativas à logística, à infraestrutura e ao controle patrimonial da corporação. Olha que interessante, pessoal, logística é fundamental em uma corporação policial. Lembra que nós não temos, por exemplo, almoxarife, né? E não temos, por exemplo, né, um cozinheiro que seja civil, né, para trabalhar e cozinhar no quartel. Essas questões relacionadas à logística, né, se você deslocar, por exemplo, uma grande quantidade de tropa, você vai precisar, em viaturas, né, você vai precisar de combustível, você vai precisar alimentar eles. Mas isso a nível macro, a nível de toda a corporação, é a PM4 que vai fazer esse planejamento, né, do controle logístico.
ok? PM5, responsável pelo planejamento das atividades de comunicação social, publicidade, relacionamento com a mídia, cerimonial, eventos e marca institucional. Pessoal, isso aqui já está consagrado. Todas as polícias militares do Brasil têm uma quinta seção. Não é uma grande novidade, todas elas têm essa mesma estrutura. A quinta seção é responsável pela assessoria de comunicação. O chefe da quinta seção é que vai lidar, por exemplo, com os repórteres que querem entrevistar é, o comandante-geral, por exemplo. Vai estabelecer diretrizes relacionadas a como que as ocorrências policiais vão ser divulgadas pela própria polícia, porque há essa situação de, por exemplo, uma ocorrência polêmica, né, onde a polícia militar, por exemplo, interviu e ceifou a vida, por exemplo, de algum bandido, e a polícia militar vai ter que se manifestar, digamos, oficialmente. Quem é que vai fazer essa manifestação? É a PM5, né? Pelo menos ela vai planejar e vai fazer esse comunicado. A imprensa pode ser na forma de uma nota imprensa, pode ser um vídeo, né? Com a ação das redes sociais, a gente também tem o Instagram oficial. Então, tudo isso fica a cargo da PM5, tá ok? Quando os civis, quando alguém quer conversar com a polícia militar, quer saber de alguma coisa, fazer uma pesquisa, entrevistar alguém, tem que procurar a quinta seção. E se você procurar outro policial, provavelmente ele vai lhe direcionar para a quinta seção, né? Salvo algumas exceções, ok? Sexta seção, responsável pelo planejamento das matérias relativas ao orçamento e finanças da corporação. Muito interessante. Porque, pessoal, a polícia militar, ela licita, né? Ela tem que comprar arma, ela tem que comprar munição, né? Não sei se a polícia militar do Tocantins é ela que faz esse tipo de processo, mas algumas situações vão ficar a cargo vem dinheiro para a polícia para ela administrar, né? Fora o pagamento dos policiais, não é com a PM6, não. Mas a questão de diárias, por exemplo, os policiais, eles às vezes têm que fazer missões em outras cidades e eles vão precisar de receberem diárias, por exemplo. Então a gestão do dinheiro da polícia vai ficar na PM6, ok? PM7, responsável pelo planejamento das matérias relativas a atividades de informática e telecomunicação, a elevação das qualidades de serviço no âmbito das suas atribuições através da eficiência e da economicidade das atividades administrativas e operacionais da corporação. Pessoal, a polícia militar ela é muito antiga, na verdade, quase 200 anos aí. E a do Tocantins é mais recente, né? Mas estou falando a nível de Brasil. E é muito interessante ter uma sétima seção que vai tomar de conta das atividades de informática. Porque nós vivemos uma época em que nós utilizamos todo dia o celular, utilizamos computadores, né, nas seções dos quartéis, e é preciso sistema, a questão de telecomunicação feito no rádio, né? Também é importante. Quando você liga no 190, você está, de certa forma, utilizando de um mecanismo de telecomunicação para acionar a Polícia Militar. Então, muito interessante a Polícia Militar do Tocantins ter direcionado, né, uma seção somente para cuidar disso. Porque há um grande avanço, todas as polícias militares do Brasil em relação ao sistema de informações, com sistemas que divulgam escalas, que registram boletins, que consultam, por exemplo, dados de criminosos quando o polícia está lá na rua. Então, no Tocantins, a gente tem uma sétima seção que cuida das questões relacionadas à informática e telecomunicação. Tanto no âmbito interno da informática, né, dos computadores, o quartel tem computador, né? Precisa de redigir ofício, memorando, os próprios planos que a gente já mencionou. Então, a PM7 que fica a cargo desta situação. Olha só como a PM5 é importante. Eu já fui chefe da comunicação social de batalhão, acho que talvez por isso que eu gosto dessa matéria, né? O chefe da PM5 acumula a função de assessor de comunicação. Porque hoje em dia, né, Polícia Militar, na verdade sempre, né, tem que prestar contas das suas ações, e aí a gente já sabe que o chefe da PM5 é o assessor de comunicação do comandante-geral. O chefe da PM7 acumula a função de assessor técnico de informática e telecomunicações. Muito interessante. O chefe do Estado-Maior é o principal assessor do comandante-geral, competindo-lhe a direção, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos do Estado Maior, cumulativamente com a função de subcomandante-geral da PNTO. Pessoal, isso aqui é um artigo muito importante. Tem que decorar, hein? Significa que são homônimos, os termos, né, são equivalentes, digamos assim. O termo
chefe do Estado-Maior e o termo subcomandante-geral da PMTO, eles são equivalentes. Você tem que estar decorado. Quando estiver fazendo referência ao chefe do Estado-Maior, ele também é o subcomandante-geral da Polícia Militar do Tocantins. Ok? Interessante que o artigo aqui, ele inverteu, digamos assim, né? Então, quando o governo do Estado nomeia, né, o comandante-geral, geralmente também nomeia o subcomandante-geral, nomeou ele subcomandante-geral, né? Esse coronel nomeou ele subcomandante-geral, automaticamente a gente já sabe que ele é o chefe do Estado-Maior, ok? O chefe do Estado-Maior é nomeado por Poder Executivo mediante indicação do comandante-geral, dentre os coronéis da ativa pertencentes ao QOPM e tem precedência funcional sobre os demais policiais militares, exceto sobre o comandante-geral. Pessoal, isso aqui é uma questão muito interessante em relação à hierarquia e disciplina. Por quê? Por que, que ele está falando que tem precedência funcional? Porque na polícia como tudo, se ouve uma frase chamada aqui antiguidade é posto. O que significa? O comandante-geral, ele é o maior superior hierárquico, ele é o mais antigo, independente da promoção. Por que eu estou falando da promoção? Nada impede o governador dele transformar um coronel com. Ele acabou de ser promovido, coronel, só com um dia. E ele tem o CSP, né? E ele é alçado a posto de comandante-geral. Se você pensar por uma lógica que nem é militarística, né? O que os outros coronéis, né, digamos assim, que estão, digamos, há, sei lá, 3, 4 anos no posto, já são coronéis mais antigos, vão pensar, né? Mas a lei já coloca o comandante-geral no topo e coloca também o subcomandante-geral. Porque da mesma forma que o comandante-geral pode ser aquele coronel que só tem um dia, que é coronel, pode também acontecer de um subcomandante-geral ser nomeado e ele ser, digamos assim, o mais moderno, né? Naquela lista lá de coronéis, vamos dizer que tem 20 coronéis, né? E eles são nomeados de acordo, eles são numerados de acordo com a atividade, de acordo com a data da última promoção. E não necessariamente, digamos assim, o segundo coronel mais antigo, que está mais tempo, né, na patente de coronel, vai ser o subcomandante-geral. Tá, ok? Só para a gente esclarecer o que é essa precedência funcional. É que entre oficiais da mesma patente, o critério para definir, né, quem tem a precedência um sobre o outro é o tempo, quem tem mais tempo naquela patente. Mas, se entre coronéis, lembre que estamos falando de coronéis, se este policial militar for o subcomandante-geral, não interessa. Ele é o segundo no comando de toda a corporação. Ok? Artigo 13. O subchefe do Estado-Maior substitui o chefe do Estado-Maior em seus impedimentos legais e eventuais. Esses impedimentos legais pode ser um afastamento por decisão judicial, né? Eventuais pode ser que o comandante-geral se candidate, por exemplo, a algum cargo eletivo, tem que se afastar ou tem que assumir temporariamente alguma missão ou se afasta de uma viagem. Ok? E o subchefe do Estado-Maior ele é nomeado por ato do chefe do Poder Executivo, mediante também indicação do comandante-geral, dentre os coronéis do que é o PM da corporação. Este também tem precedência funcional sobre os demais policiais militares, exceto sobre o comandante-geral e o chefe do Estado-Maior. Então aqui nós já sabemos, nós já definimos quem é que manda na Polícia Militar do Estado do Tocantins. Quem manda na Polícia Militar do Estado do Tocantins é o comandante-geral, em primeiro lugar. Em segundo, o subcomandante-geral, que é também chefe de Estado-Maior. E, em terceiro lugar, o subchefe de Estado-Maior, que é um coronel, que vai ser indicado pelo comandante-geral e chancelado pelo chefe do Executivo. Assim nós encerramos nossa aula.